Olá pessoal, tudo bem? Espero que se preparando bem para a prova do Enem, especialmente para as ciências humanas, e estamos aqui para ajudar vocês resolvendo mais uma questão de ciências humanas do Enem 2016. E agora uma questão que, poeticamente até, não é? Usando um texto base de Shakespeare, evoca o existencialismo, uma corrente filosófica que tem antecedentes no século XIX, mas que chega ao seu amadurecimento no século XX, tendo como maiores expoentes, maiores representantes, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Então, o existencialismo se faz bastante presente entre as questões de conteúdo filosófico na prova de humanas. Sempre é um tema bastante importante, bastante chamativo para nós, devemos dar uma olhada com a devida atenção. E aí temos aqui os versos de Hamlet, muito conhecidos, ser ou não ser, eis a questão, né, que no modernismo brasileiro dos anos 20, né, o Oswaldo de Andrade até brinca, né, to be or not to be, né, that's the question, enfim, né, morrer, dormir, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo, os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar, e é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Eu não estou exatamente recitando aqui, embora coubesse até, né, uma entonação um pouco melhor, enfim, vocês depois realizando a questão façam aí na casa de vocês, ou façam mentalmente uma declamação, enfim, Shakespeare, Hamlet. E o enunciado da questão que nos pede. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão entre... E aí é que tá, né? Quando a gente pensa no existencialismo, muitos defendem que já no século XIX, no século XVIII talvez, mas especialmente no XIX, existem antecedentes filosóficos. O teólogo dinamarquês Kierkegaard, né, que escreve O Sofrimento Humano, a própria obra do Friedrich Nietzsche, O Irracionalismo de Nietzsche, talvez alguma coisa em Schopenhauer, e aí entrando no século XX, Martin Heidegger, né, vai talvez criando ferramentas filosóficas para que o existencialismo floresça depois, com Simone de Beauvoir, Sartre, Alberto Camus, mas aqui na questão se vai mais longe ainda, né, se vai lá no Renascimento, Shakespeare, né, mostrando que pode ser considerado um precursor do existencialismo, é um solilóquio, é um indivíduo refletindo, auto-indagando-se sobre a sua própria condição. E qual é a condição humana? O existencialismo é muito mais complexo do que a gente pode definir aqui na resolução de uma questão, então acompanhem as nossas aulas sobre isso. Mas nesse momento aqui eu posso dizer assim de modo geral que para o existencialismo a condição humana e a consciência quanto à própria condição é uma chave de construção de todo esse pensamento, de toda essa filosofia. É o dar-se conta humano da sua própria condição, um ser jogado num mundo que pode ser bastante hostil, cuja única certeza é a própria morte, é o próprio fim, é a própria limitação. Então, a consciência dos males do mundo e a consciência da morte, talvez até como autoconsciência, que podem gerar o quê? Justamente o que diz a letra A, consciência de si e angústia humana. Né? Não é apenas o fato de sermos limitados, mortais, e de que o mundo tem as suas hostilidades, é o fato também do dar-se conta. Né? Eu me dou conta de que eu sou um ser limitado, frágil, jogado num mundo hostil, né? E a única certeza que eu tenho é a da morte. Aquela história, né? A gente tem poucas certezas na vida, a morte é uma delas, tem uma levada existencialista bastante importante, né? Bastante clara, bastante visível. Então ficamos aqui com a letra A. Né? O existencialismo pode ser considerado por algumas pessoas um pensamento até muito pessimista, que observa a condição humana de modo muito pesado, de um modo muito fatalista, mas ao mesmo tempo, quando olhamos pensadores como Sartre, por exemplo, eles tentam, apesar de admitindo essa condição complicada da existência humana, também encontrar maneiras de superação, de autossuperação dessa própria condição. Bom, repetindo e encerrando por aqui, ficamos com a letra A, consciência de si e angústia humana.